Existe um som que nunca desapareceu completamente. Mesmo depois de anos, o estalo seco de uma ficha entrando na máquina, o brilho tremido de uma tela de fliperama, e logo em seguida, o caos. Explosões, tiros, gritos, fumaça, tudo acontecendo ao mesmo tempo, rápido demais para entender, mas impossível de ignorar. Em meio a essa tempestade de pixels, um jogo se destacou. Não apenas pela ação, mas pela forma como fazia você sentir que estava dentro de uma guerra, e ao mesmo tempo, dentro de algo completamente absurdo. Esse jogo é Metal Slug, um clássico que não só marcou uma geração, mas que até hoje é lembrado como uma das experiências mais intensas, caóticas e memoráveis já criadas nos videogames, lançado em 1996, pela lendária SNK. Metal Slug chegou aos arcades e ao poderoso Neo Geo, um sistema que na época era praticamente sinônimo de qualidade máxima em jogos 2D. Mas mesmo em um mercado competitivo, cheio de títulos marcantes, Metal Slug conseguiu algo raro. Ele chamou a atenção imediatamente. Bastava alguns segundos jogando para perceber que havia algo diferente ali. As animações eram incrivelmente detalhadas. Os personagens se moviam com uma fluidez quase hipnotizante. E cada explosão parecia ter sido desenhada com um cuidado obsessivo. Era mais do que um jogo. Era quase uma obra de arte em movimento. Mas o que realmente fazia Metal Slug se destacar não era apenas sua aparência, era a sensação constante de urgência. O jogo não te dá tempo para pensar. Não explica muito. Não segura sua mão. Ele simplesmente te joga, no meio de um campo de batalha, e espera que você sobreviva. Você começa com uma arma simples, poucos recursos e um objetivo claro: avançar. Só que avançar naquele mundo nunca é simples. Inimigos aparecem de todos os lados. Tiros cruzam a tela em padrões caóticos. Granadas explodem ao seu redor. E a cada segundo, a pressão aumenta. É um tipo de experiência que exige reflexo, atenção e uma certa coragem para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Nesse cenário de guerra intensa, você assume o controle de dois soldados que se tornaram lendários, Marco Rossi e Tarma Rovin, membros da unidade de elite Peregrine Falcon Squad. Eles são enviados para enfrentar uma ameaça que vai muito além de um simples conflito militar. Essa ameaça tem um rosto, um nome e um plano. O responsável por tudo é General Mordan, um líder rebelde que decidiu se voltar contra o próprio governo e iniciar um golpe militar em escala global. Com um exército altamente armado e tecnologia avançada, Mordan não quer apenas vencer, ele quer dominar. Conforme a missão avança, a guerra se torna cada vez mais intensa. O jogador atravessa desertos escaldantes, florestas densas, bases fortificadas e cidades destruídas, enfrentando soldados, veículos de guerra, torres de defesa e máquinas gigantescas que parecem saídas de um pesadelo mecânico. Cada fase é uma escalada de dificuldade, uma prova constante de habilidade e resistência. E é nesse momento que surge um dos elementos mais icônicos do jogo, o lendário tanque conhecido como Metal Slug. Pequeno, ágil e absurdamente poderoso, ele representa uma mudança total na dinâmica do combate. Ao entrar nele, o jogador deixa de ser apenas um sobrevivente e se torna uma força de destruição. Mas o que realmente transforma Metal Slug em algo único é o contraste. Porque, mesmo sendo um jogo sobre guerra, ele nunca se leva completamente a sério. No meio de toda a destruição, o jogo surpreende com momentos de humor inesperado. Soldados inimigos entram em pânico de forma exagerada. Personagens fazem expressões caricatas e situações absurdas acontecem sem aviso. Em certos momentos, o jogador pode comer tanto que o personagem literalmente fica obeso, alterando sua aparência e até sua forma de atacar. Em outros, ele pode ser transformado em múmia, mudando completamente a jogabilidade. É esse equilíbrio entre tensão e humor que cria uma identidade única, algo que poucos jogos conseguiram alcançar com tanta precisão. E como se isso já não fosse suficiente, a franquia decide ir ainda mais longe. O que começa como um conflito militar relativamente pé no chão, rapidamente evolui para algo muito maior e muito mais estranho. Conforme os jogos avançam,
novos elementos são introduzidos, incluindo criaturas bizarras, experiências científicas fora de controle e até invasões alienígenas. Sim, Metal Slug abandona qualquer limite de realidade e mergulha de vez no caos criativo. E surpreendentemente, isso funciona perfeitamente. Cada nova fase traz algo inesperado, mantendo o jogador sempre curioso, sempre tenso, sempre querendo ver o que vem a seguir. O sucesso do primeiro jogo foi imediato, e não demorou para que a franquia se expandisse. Novos títulos foram lançados, cada um trazendo melhorias, novos desafios e mais loucura. Entre eles, Metal Slug 2 e Metal Slug 3 ajudaram a consolidar a fórmula. Mas foi com Metal Slug 3 que a série atingiu seu auge. Considerado por muitos fãs como o melhor da franquia, esse título elevou tudo a um novo nível. Fases mais longas, múltiplos caminhos, chefes gigantescos e uma quantidade absurda de conteúdo fizeram com que ele se tornasse um marco definitivo na história dos videogames. Era o tipo de jogo que não apenas desafiava, mas recompensava cada segundo de dedicação, mesmo com o avanço da tecnologia e o surgimento de jogos cada vez mais realistas. Metal Slug nunca perdeu seu valor. Em uma indústria que muitas vezes busca gráficos impressionantes acima de tudo, ele provou que estilo, criatividade e identidade podem ser ainda mais poderosos. Seus sprites desenhados à mão continuam sendo admirados até hoje. Não apenas pela qualidade técnica, mas pelo cuidado em cada detalhe. Cada cada explos, cada movimento foi pensado para criar uma experiência única. E isso faz toda a diferença. Décadas se passaram desde seu lançamento, mas Metal Slug continua vivo. Ele foi relançado em diversas plataformas, ganhou novos públicos e permanece como uma referência quando se fala em jogos clássicos. Para muitos, ele representa uma época, um momento específico da vida onde tudo parecia mais simples, mas ao mesmo tempo mais intenso. Jogar Metal Slug não era apenas passar de fase, era uma batalha constante, uma tentativa de superar limites, uma experiência que misturava frustração e satisfação de uma forma quase perfeita. E talvez seja exatamente por isso que ele nunca foi esquecido. Porque no meio de tantos jogos que vieram e foram, poucos conseguiram capturar aquela sensação pura de adrenalina, desafio e diversão como Metal Slug conseguiu. Ele não precisava de histórias complexas ou gráficos ultra-realistas. Ele tinha algo muito mais raro. Ele tinha alma. No fim das contas, Metal Slug não é apenas um jogo sobre guerra, explosões ou inimigos. É sobre resistência, sobre continuar, mesmo quando tudo parece impossível, sobre aquele momento em que a tela está cheia de tiros, sua vida está no limite, e ainda assim, você decide avançar. Porque desistir nunca fez parte da missão. E talvez seja por isso que mesmo depois de tantos anos, a gente ainda lembra